Quero refletir com vocês sobre duas atitudes que eu gostava de nos encorajar e tenho me encorajado a mim mesmo também a ter enquanto estamos a entrar neste novo ano. E podem parecer duas atitudes contraditórias, está bem? São dois assuntos que podem parecer contraditórios, mas que na verdade são dois assuntos complementares. São duas verdades da mesma moeda, mas que nós tendemos a querer separar, e há pessoas muito mais voltadas para uma atitude e quase nada para outra, e vice-versa. E eu acho que devemos ter estas duas atitudes em equilíbrio quando estamos a pensar na nossa vida, no curso da nossa vida, na nossa vida como um todo. Então, a primeira atitude, quero falar dela baseado em alguns textos. Hoje vou fazer uma pregação mais temática, vou buscar algumas passagens de diferentes partes da Bíblia. Queria ler convosco primeiro Tiago, a carta de Tiago, irmão de Jesus. Tiago 4. Tiago capítulo 4. Tiago, capítulo 4, e versos 10 a 15. Portanto, a carta de Tiago, é logo depois de Hebreus, se não me engano. Tiago, capítulo 4, versículos 10 a 15. Então, a Bíblia diz assim, aqui, Tiago 4, aqui está, 10 a 15. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É isso, sim. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Depois vem a parte que mais nos interessa aqui. Eis agora vós dizeis que hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Vamos ficar em oração. Senhor, abençoa a palavra, abençoa a tua palavra, Senhor, para que ela não regresse vazia, para que ela faça a sua missão, que ela faça o seu efeito nas nossas vidas, para que ela transforme, que ninguém veja isto como minha palavra, porque não é minha, é tua, Senhor. É a tua palavra, e que ela seja recebida com esta autoridade nas nossas vidas, Pai. Pedimos a tua bênção neste momento, no nome de Jesus. Ok, então a primeira atitude da qual eu quero falar, eu acho que o texto deixa essa atitude saltar, é a atitude de viver a vida com humildade e com flexibilidade. Viver a vida com humildade e com flexibilidade. E viver 2024, encarar 2024 com humildade e com flexibilidade. Aquilo que eu costumo observar é que quando chegamos a esta altura do ano, nós projetamos muitos planos. E é comum sermos incentivados por diferentes meios de comunicação a fazermos isso, a projetar planos e a traçar objetivos e a traçar métricas e metas e assim por diante. E, como vamos ver daqui a pouco, não há nada de essencialmente errado nisso. O problema é a atitude com que nós o fazemos muitas vezes.
nós fazemos-lo muitas vezes sem a noção, sem a consciência de Deus e sem a noção de que nós mesmos não controlamos nada. Nós não controlamos nada. E que por mais planos que possamos fazer, nós não conseguimos controlar o curso da nossa vida e não podemos controlar o curso da vida dos outros à nossa volta. Esta é a realidade. Reconhecer esta realidade não nos tira a motivação de planear ou de projetar objetivos, mas torna-nos humildes. Leva-nos a fazê-lo com humildade. Com reconhecimento de onde Deus está e onde nós estamos. Porque há alguém, este alguém é Deus, que é soberano e é o único em todo o universo que detém controlo absoluto sobre todas as circunstâncias. Não pode ser apanhado de surpresa por nada. Os textos bíblicos às vezes vão ao ponto de dizer, como Jesus, o próprio Filho de Deus, disse, que até o número dos nossos cabelos estão contados por Ele. Até o número dos nossos cabelos Deus sabe. Jesus também disse aos discípulos, para acalmar os corações deles, vejam, meus caros, nenhum pássaro cai por terra sem que o vosso Pai o permita. Não cai um pássaro por terra. Não cai uma gota de uma torneira. Nada, do mais pequeno ao maior acontecimento, passa sem o controlo de Deus. Ele sabe o passado, conhece muito bem o presente e domina por completo o futuro. Todas as circunstâncias estão nas mãos dele. Nós às vezes queremos nos colocar sem nos apercebermos na posição de Deus e sofremos com isso e fazemos outras pessoas sofrer à nossa volta. Porque queremos exercer controle sobre tudo e projetar as coisas como se tivéssemos controle de alguma coisa. Nós não temos. E é isto que Tiago está a dizer aqui. Olha, quando tu dizes, olha, amanhã vou fazer isto, amanhã vou fazer aquilo, ele diz, tu não sabes o que é que vai acontecer amanhã. Jesus deu um outro exemplo de um homem que Jesus, na história que ele conta, Jesus chama-o de tolo, de louco, que está a acumular riquezas. E está a acumular riquezas num celeiro. Porque vou guardar, tenho que guardar, acumular, para no futuro eu ter. E os meus, aqueles que eu amo também terem. Jesus disse, louco, amanhã vão pedir a tua alma. Aquilo que tu acumulaste, para quem é que será? E portanto, isso põe-nos em humildade. Vou dar aqui 2 exemplos de coisas que aconteceram conosco. Uma aconteceu com todos nós e outra aconteceu comigo. Em 2012, eu acho, 2012, 2013, se não me está a falhar a precisão da memória, nesta igreja, ainda estávamos nas instalações lá de baixo, do centro evangélico. Sabem que as igrejas têm diferentes momentos, não é? Tem momentos que vem muita gente e tem momentos que há menos gente. E há fases onde temos muitas pessoas. Há fases onde temos menos pessoas e todas as igrejas passam por isso. Naquela fase, naquele momento, nós de repente começamos a ter muita gente. Domingo após domingo. Mais de 60, já chegávamos a 80 pessoas. Domingo após domingo. Pessoas convidavam, pessoas falavam com os vizinhos vinham. Muita gente vinha da comunidade. Pessoas, inclusive, que nunca punham os pés em nenhuma igreja evangélica. Estavam a entrar nas instalações naquele tempo. Eu sentia-me super forte. Eu estava cheio de energia naquela altura, cheio de motivação. E eu disse, uau, isto que está a acontecer é maravilhoso. E comecei a fazer planos. Agora vamos fazer assim, assim, assim. Comecei a arregaçar as mangas, porque eu sentia assim, que é hora de trabalhar, pôr as mãos na massa. E, graças a Deus, temos esta gente toda. Pessoal, não me recordo quanto tempo exatamente, mas pouco, na mesma altura em que eu estava a fazer estes planos, pneumonia. Eu tive pneumonia. Senti uma dor um dia que parecia uma coisa normal. Depois no outro dia já era uma dor forte. Depois no 4º dia já era mais forte ainda. Depois no 5º dia já sentia
Eu nunca tive isso, dificuldade de respirar. Eu nunca tive dificuldade de respirar em nenhum momento da minha vida. Aquilo era uma coisa completamente nova para mim. Dificuldade em respirar. Os meus irmãos, havia uns voluntários que vieram do Canadá, que estavam a viver comigo no meu apartamento. Eles estranharam, eles estavam super assustados. Marcos, o que é que se passa? A gente nunca te viu assim. Fui ao hospital, primeira vez, a médica disse, é uma dor muscular, volto para casa, não sei o quê. 2 dias depois eu voltei lá à médica, eu disse, médica, desculpe lá, isto não é uma dor muscular. E eu nunca senti nada assim. Está bem, vamos fazer mais um raio-x. O primeiro raio-x não tinha dado nada. O segundo raio-x veio com os resultados e ela diz-me, olha, o senhor tem pneumonia. Eu, pneumonia? Eu não queria acreditar. Eu disse, eu tenho pneumonia. Sim, o senhor está com pneumonia. E por um bocadinho o senhor não fica internado. Porque analisamos o nível do oxigênio no cérebro, ainda está aceitável. Mas mais um bocadinho o senhor tinha que ficar aqui no hospital. E eu tinha tido uma amiga muito próxima com pneumonia e para mim era uma doença temível. E eu estava com pneumonia. Parei. Fiquei em casa quase 1 mês. Com aquele movimento de pessoas todas a vir à igreja. E eu cheio de entusiasmo, porque agora é que eu vou fazer a coisa acontecer. 1 mês em casa. Uma coisa que nós todos vivemos em 2020, a pandemia. A pandemia. Nesta altura, não sei se quem não está num âmbito de liderança de uma igreja talvez não tenha essa noção. Mas no começo de calendário, igrejas fazem muitos planos. Traçam muitos objetivos. E definem muitas atividades. E assim por diante. E nós estávamos cheios, nosso calendário cheio. Vamos fazer isto em fevereiro, vamos fazer isto em março, vamos fazer isto em maio. E assim por diante. O ano cheio de atividades e cheio de entusiasmo também para ver aquelas coisas acontecer. Bate março de 2020. O governo manda-nos todos confinar. De tudo isso, nós passamos para fazer um culto no domingo, que vínhamos eu, a Sara, muitas vezes, a maioria das vezes era eu a Sara, porque também não queríamos expor muitos dos nossos membros à situação, não é? E, ao risco. Portanto, eu, a Sara, o Raul com uma câmara que não era esta, era uma câmara de computador, que ele punha à minha frente, e nós fazíamos um culto de 50 minutos e transmitíamos o culto de 50 minutos. E passámos assim quase o ano todo. Onde estavam os nossos planos? Foram todos por água abaixo. Nenhum deles se concretizou. Nenhum deles se concretizou. É preciso viver a vida com humildade e com equilíbrio. E com flexibilidade. Por quê? Porque é legítimo fazer planos, mas devemos sempre lembrar: a vida está nas mãos do Senhor. O futuro está nas mãos do Senhor. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos. Eu espero que sim, mas nós não sabemos efetivamente. A vida tem surpresas. E por outro lado, ter a flexibilidade significa que nós vamos ser capazes de ser humildes para fazer alterações, para fazer ajustamentos aos nossos planos, aos nossos objetivos, às nossas vidas, quando as circunstâncias mostram que de facto é necessário fazer estes ajustes e estas alterações. Terceiro lugar, uma coisa que isto vai causar em nós. Sabem o que é? Muito importante. Vai nos ensinar esta humildade e esta noção de que a vida está nas mãos de Deus. Vai nos ajudar a descansar em Deus. Porque a vida vai trazer coisas que nós não estamos à espera. Algumas boas e outras menos boas. Esta é que é a realidade. E quando as menos boas vierem, nós vamos poder fazer o que Salmo 37 diz: descansa no Senhor. Entrega a Ele o teu caminho e descansa. Nós vamos saber dizer: Senhor, Tu és o Senhor de tudo. Tu já sabias que isto ia acontecer
e tu permitiste isso por alguma razão, sabendo que tu és bom e que tu nos amas e que todas as coisas que tu permites são para o nosso bem, eu posso aceitar, ó Senhor, que estas circunstâncias vão servir a algum bem. Então eu posso descansar em Ti perante o que está a acontecer. Porque nós não sabemos o que o futuro traz. Ok, agora, esta é uma face da moeda. A outra face da moeda, o que é que acontece muitas vezes? É que nós temos, às vezes, uma grande dificuldade em ter equilíbrio nas nossas vidas. Eu, às vezes, faço comigo mesmo esta constatação, que o maior desafio dos seres humanos é viver com equilíbrio. Porque quando eles aprendem alguma coisa, quando eles descobrem alguma coisa, quando eles sabem alguma coisa, vivem alguma coisa, eles abraçam aquilo com extremismo e esquecem todas as outras coisas também relacionadas com esta. E há muita gente que, por causa desta noção de que Deus é soberano, o mundo está nas mãos do Senhor, o futuro a Deus pertence, e assim por diante, eles encostam-se à sombra de uma bananeira e dizem assim: está tudo nas mãos de Deus. Deus sabe quando, como, de que maneira é que as coisas vão acontecer. Eu não preciso de fazer nada. Eu vou só esperar o tempo do Senhor. E a gente espera do tempo do Senhor a vida toda. E o tempo do Senhor não chega porque há coisas que o Senhor não vai fazer por ti. Não vai descer do céu para fazer por ti. Há coisas que és tu quem vai fazer. Sou eu quem vai fazer. Cada um assumindo a sua responsabilidade, fazendo aquilo que precisa, que acha que deveria acontecer para a sua vida. Nós temos esta responsabilidade também. É mesmo muito importante. Como é que queres que seja o teu relacionamento, os teus relacionamentos? Como é que queres que seja a tua interação com a igreja? Como é que queres que sejam os teus relacionamentos com outras pessoas? Como é que queres? Quais são os alvos, os projetos de vida que tu tens? Quais são os alvos e projetos de vida que tu tens? O que é que precisas de fazer para alcançar os teus alvos e os teus projetos de vida? O que é que tu queres que aconteça para a tua família? O que é que queres realizar para a tua família? O que é que queres realizar para a tua igreja? O que é que queres realizar para a sociedade? O que é que queres? Não deixes tudo nas mãos de Deus como se Deus fosse o único responsável por todas estas coisas. Deus está à espera que assumas a tua responsabilidade. Vamos ler um verso de Eclesiastes 11. Alguns versos de Eclesiastes 11. É muito interessante que Provérbios e Eclesiastes são livros, chamam-se livros sapienciais. Esta palavra complicada. São livros de sabedoria. Ou seja, eles ensinam princípios de como se deve viver a vida de uma maneira sábia. Princípios práticos de como se deve viver a vida de uma maneira sábia. Então, quem quer aprender a viver a vida de uma maneira sábia, deve ler Provérbios e Eclesiastes. Porque Provérbios e Eclesiastes têm muita sabedoria prática sobre quase todas as áreas. Relacionamentos, sexualidade, dinheiro, gestão de dinheiro, gestão de objetivos, como usar a língua, como falar, como se comportar. Em quase todas as áreas práticas, a sabedoria prática no livro de Provérbios e Eclesiastes. Livros de sabedoria. E então vamos para lá e vamos ver o que é que o autor nos ensina lá. E lembram-se que um dos grandes temas destes dois livros é mesmo a sabedoria. São os dois principais temas destes dois livros, não é? O autor supostamente é uma pessoa que pensou muito sobre sabedoria, refletiu muito sobre sabedoria, como é que uma pessoa pode viver de forma sábia esta vida. Eu estou com dificuldade em encontrar, mas encontro já. Pois é. Quando estamos aqui com entusiasmo, às vezes já nem sabemos procurar. Eclesiastes 11. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas.
lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará. Ou vejam esta. Aqui começa a ficar bem claro o que é que ele está a tentar ensinar nesta passagem. Quem observa o vento, nunca semeará. Não é? Se ficamos só a observar as circunstâncias, os acontecimentos a passar à nossa volta e construirmos a vida com base nas circunstâncias que nos pegam de surpresa, nunca vamos semear, que é uma outra atitude diferente desta. Semear significa ser proativo. Significa saber o que se quer, o que se está à procura e fazer algo hoje para conseguir amanhã o que se quer. Semear. É preciso ser proativo para semear. Nós hoje temos estas instalações e estamos gratos a Deus por estas instalações. Mas eu recordo-me que as conversas para vender umas instalações velhas e comprar outras instalações com um piso só, onde não temos que subir umas escadas, essa conversa já começou em 2016, pelo menos, se não antes. Já houve assembleias de membros naquela altura, 2016, 2017. Olha, precisamos de um novo espaço, precisamos de vender o nosso, precisamos de um novo espaço. E começamos a semear já naquela altura. Em 2017, no final, pusemos as velhas instalações à venda. E andamos 2 anos a tentar vender. Depois lá conseguimos comprar. E depois, é assim por diante, até hoje. O que tu queres viver amanhã, semeia hoje. Porque se não semeares, provavelmente não vais viver. Tens sonhos, tens objetivos. A primeira pergunta é essa, se temos sonhos e temos objetivos. Porque por vezes a vida já nos emaranhou tanto que até deixamos de ter a capacidade de ter sonhos e ter objetivos. Será que tens sonhos e tens objetivos? Se tens sonhos e tens objetivos, semeia. Ele diz, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Agora, versículo 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Pela manhã, no começo do dia, enquanto é cedo ainda, semeia. Semeia e não deixes de semear. Pois tu não sabes qual é a semente que vai produzir, mas alguma há de produzir, certamente. Se tu semeares. Se não semeares, não vai produzir nada. Esta é a atitude que Deus quer de nós muitas vezes e nós lançamos a responsabilidade para Ele. Senhor, mostra-me. Senhor, faz. Senhor, faz com que aconteça. Sabe, eu tenho uma teoria. É só a minha teoria, está bem? É só a minha teoria. Mas eu acho que é uma teoria ponderada, refletida com base nas Escrituras Sagradas também. Mas é a minha teoria. Não vamos encontrar um texto a dizer isso explicitamente. Mas eu tenho uma teoria que é a razão pela qual Deus muitas vezes não responde aos milagres, quer dizer, não responde com milagres na nossa vida, é porque, vamos lá ver, Deus já nos deu o que é necessário para que nós, com esforço, com proativismo, com semear, possamos alcançar aquilo que nós desejamos. Mas nós estamos à espera que Ele faça um milagre. E Deus não vai fazer, porque Deus não alimenta, não quer alimentar esta postura de... olha, eu estou a procurar uma palavra mais afável, mas é mesmo preguiça. Desculpem lá.
Está bem? É preguiça. O indivíduo não quer se esforçar, o indivíduo não quer pensar, fazer planos, não quer suar, não quer sacrificar-se, derramar lágrimas, suor para aquilo que quer fazer e vai direitinho a Deus. Senhor, faz um milagre para mim. Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, abençoa a minha vida. O Senhor não vai fazer. Porque há coisas que o Senhor te designou para fazer. A quem é que o Senhor deu domínio sobre a terra? Ao homem. E o que é que o Senhor deu logo na natureza ao homem, de forma natural, que o homem não precisa de pedir, que o Senhor já deu? Querem que eu nomeie? Vou listar. Fôlego de vida, em primeiro lugar. A coisa mais importante de todas. Fôlego de vida. Enquanto tu vives e eu vivemos, nós podemos concretizar os nossos objetivos. Fôlego de vida. Em segundo lugar, razão e inteligência. Deus deu-nos uma inteligência superior ao do resto da criação. Nós temos a capacidade de fazer aquilo que os filósofos chamam de pensamento reversível. Nós temos a capacidade de dizer, este caminho daria certo, mas os recursos que eu estou a colocar aqui não são os recursos certos para chegar lá. Eu devo mudar e utilizar outros recursos. Nós temos a capacidade de fazer este raciocínio. Deus nos deu criatividade porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos criativos. Vocês imaginam, olhem à vossa volta, imaginam, vejam o mundo como o mundo que nós estamos a criar. Tecnologicamente. O mundo que nós estamos a criar tecnologicamente. Claro, isso também acarreta outros desafios, mas não é disso que eu estou a falar agora. A criatividade que o Senhor nos dá. Nós, se formos criativos e pusermos a nossa criatividade em ação, podemos fazer coisas grandiosas, inimagináveis, impensáveis. Criatividade. Bom senso. Deus colocou princípios éticos. Antes mesmo da nossa conversão, qualquer ser humano que anda por este planeta tem um código de ética na sua cabeça, na sua consciência. Ele sabe distinguir o certo e o errado. Deus nos deu este princípio, este código de ética para que nós possamos fazer escolhas acertadas todos os dias na nossa vida. Para que nós possamos fazer escolhas sem fazer outros sofrer demasia à nossa volta. Bom senso. E nós, os que aceitamos Jesus, ainda temos uma adicionante. É que o Senhor nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo. Para além de todas estas coisas naturais que já estão lá. Deus sabe que, tendo a atitude certa, há muitas coisas que nós podemos vivenciar e fazer, sem Ele ter que fazer um milagre. Mas nós atiramos tudo para o Senhor. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Sabem, é interessante, deixa-me enfatizar isso mais. Eu tenho observado, inclusive, em todo o tempo que tenho tido a oportunidade de dar aconselhamento, ajudar pessoas a fazer decisões, que a concepção teológica que têm destas questões está tão errada que às vezes a decisão a fazer está clara à sua frente. Aí é muito evidente o que elas precisam de fazer. Mas ainda assim estão a insistir que o Senhor é que sabe. 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 Perdoem-me que diga isso, mas às vezes cometemos erros, metemos em situações de muita complicação, quando nós sabemos quais são os princípios. O que é preciso fazer está óbvio à nossa frente, mas lançamos tudo sobre Ele. E sabem o que é que isto faz? Torna a vida mais fácil, porque se as coisas derem para o torto, completamente para o torto, temos um culpado. Quem é o culpado? É Deus. É Deus. Porque Deus é que permitiu isso na minha vida. Porque Deus é que deixou isso na minha vida. Porque Deus é que fez isso na minha vida. Vou terminar aqui com o
testemunho. Isto contam-me os meus pais, com muita verdade. Eu nunca irei pensar que os meus pais, sendo homens idôneos e sérios que são, que eles iriam alguma vez mentir. Estávamos no Congo, nós a nascer, um após outro. Eu, o meu irmão, quer dizer, eu sou o quarto. Fomos nascendo, enfim. A família foi crescendo e os meus pais, na altura, com muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Se eu vos contar, vocês vão achar incrível. Muitas dificuldades. Os familiares do lado do meu pai, alguns, por os meus pais estarem a passar por aquelas dificuldades, afastaram-se deles. E disseram, olha, e riam do meu pai, diziam, olha este pobre coitado, novo ainda, tem 20 e tal anos e já tem 4 filhos e está aí numa vida enrascada, com muitas dificuldades e assim por diante. O meu pai disse à minha mãe, olha, nós vamos nos esforçar. Eu vou fazer a universidade. Mas com tantos filhos vais conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou fazer uma formação universitária. Naquela altura ele era professor da escola secundária. Imagina, ele só tinha o secundário completo, mas era um secundário bom, era um secundário de bom nível. Dava uma equivalência quase a um curso universitário pela qualidade que tinha. Mas tinha o secundário e estava a dar aulas na escola primária a receber uma miséria no Congo. Ele diz, eu vou para a universidade, vou-me formar e a nossa vida vai melhorar. Minha mãe, diz o meu pai, e a minha mãe confirma, que ela ria do meu pai e dizia, tu és um sonhador, tu não deixa lá de sonhar estas coisas. E muitas outras pessoas. O meu pai entrou na universidade, começou a formar-se com muita luta, efetivamente, com muitas dificuldades. Ele conta-me que ele ia todos os dias para ir à universidade. Ele fazia uma distância de quem vai daqui até Entre Campos, a pé, todos os dias. Às 5 da manhã já tinha que sair de casa para voltar às 21. E toda a gente no Congo, a vida acaba cedo. As pessoas dormem às 20, já estão todas na cama. Meu pai fez este sacrifício durante uns 4 anos. No fim da formação universitária, quando acabou a formação universitária, foi contactado por uma organização missionária chamada Campus for Christ, em inglês. Em português acho que é Ágape aqui. Aqui chama-se Ágape, mas o nome mesmo da organização é Cruzada Estudantil para Cristo, ou Campus for Christ. Pelas competências que ele adquiriu na faculdade, chamaram-no e colocaram-no diretamente como diretor de um departamento. A vida da família mudou, mas literalmente da noite para o dia. O dia em que ele foi colocado naquele cargo, deram-lhe um cachê. Né? Cachê a gente sabe o que é, não é? Papel. Olha, hoje mesmo, toma este valor, pega na tua família, saiam daquelas condições em que vocês estão, arranjem uma casa decente, comecem, a vossa vida vai mudar. E ele pegou naquilo, nós estávamos em condições muito mais mesmo, pegou naquilo na mesma noite, fez uma mudança e drasticamente a nossa vida mudou. Isto não é... Eu vou... Atenção, porque às vezes nós interpretamos mal o que estamos a dizer. Eu não estou a dizer isso com algum pingo de orgulho ou alguma coisa. Mas quando deixamos a República Democrática do Congo, nós éramos uma família de classe média alta. Quando deixamos o Congo. Éramos uma família de classe média alta. O que aconteceu? Quando a vida mudou, toda a gente que não acreditou em nós começou a aparecer.
Os familiares todos começaram a vir e assim por diante, e assim por diante. Toda a gente. A nossa casa tornou-se um lugar de visita constante, irregular. Outra coisa, o desafio não acabou aí. Ele disse, eu sempre tive, desde pequenino, um sonho de levar a minha família para a Europa. Sempre tive. E eu quero concretizar este sonho de levar a minha família para a Europa, para os meus filhos terem a possibilidade de estudar nas escolas europeias. Toda a gente ria. És um sonhador, és um sonhador. E ele lançou a semente, lançou a semente, lançou a semente. E em 1990, ele veio primeiro. Em 1991, nós fomos para Angola. E de Angola, viemos para Lisboa, em 1992. Entramos em Lisboa de uma forma impossível. Éramos 7. Ficamos ali na fronteira, não é? Várias horas, porque eles estavam a questionar, mas como é que um homem pode trazer 7 filhos para a Europa? Questionaram. Mas, hoje em dia, estamos aqui. Uma mudança drástica, olhando para trás. O meu pai hoje, se eu falar com ele, eu sei que ele vai dizer, eu concretizei os meus sonhos. Não sem esforço, não sem ser proativo, não sem lançar a semente, sem ir atrás dos sonhos, sem assumir a sua responsabilidade. Mesmo com pessoas a rir e a zombar dele. Olhem, vocês fechem os vossos ouvidos. Por favor. Há pessoas que ridicularizam os vossos sonhos. E que se riem de vocês. Ouçam quem vos aconselha. Mas não deem ouvidos a quem se ri de vocês. Nenhum sonho é grande demais para que o concretizemos. A questão principal e a questão que eu sei que Deus faz. Estás disposta a pagar o preço. Estás disposta a lançar a semente, a trabalhar dia e noite. Estás disposta a colocar o que é necessário à disposição para que o teu sonho se torne uma realidade. Esta é a grande diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas que não são bem-sucedidas. As bem-sucedidas estão dispostas a pagar o preço. Estão dispostas a errar. Não têm medo do erro. Querem correr riscos. Vamos errar, vamos falhar, mas vamos aprender com esses erros e vamos crescer com esses erros. É esta atitude que elas têm perante os erros. Outros têm muito medo. Não querem sair da zona de conforto. Não querem pagar o preço. Não querem cometer erros porque estão mais preocupados em manter a sua imagem diante dos outros do que arriscar e conseguir ver os seus sonhos serem realizados. Então ficam numa bolha, escondidos numa bolha porque têm medo e nunca alcançam os seus sonhos e os seus objetivos. Deus não chamou os cristãos, nem criou, nem fundou o cristianismo, nem a igreja, nem os cristãos para a improdutividade. Olhem para quem Deus é. A Bíblia diz para sermos imitadores dele. Nós somos imitadores de Deus. Olhem para quem Deus é. Vejam a história dele, de Gênesis até aqui. Deus trabalhou, fez este universo fantástico. E a Bíblia diz que tudo era bom. Tudo era bom. E depois, quando nos fez a nós, tudo era muito bom. Deus é um empreendedor, Deus é um criador, Deus é alguém que faz coisas. E faz para o bem, faz por amor, faz para o bem e faz com a máxima qualidade e máxima excelência. Quando Ele se mete para fazer alguma coisa, Ele quer fazê-lo bem. Ele recebe glória. Agora, quando nós olhamos para este mundo, sabem, eu às vezes
viajei pouco, comparando com muitas pessoas, viajei pouco. Mas o pouco que eu viajei, eu conheci lugares. Há um lugar na Califórnia fantástico, Yosemite, um parque. Eu olho para aquilo e eu digo, uau! Quem foi o artista que fez esta maravilha? Foi o Criador. Foi o nosso Deus. Jesus, quando veio, mesma mentalidade, mesma atitude, dar o melhor para o bem de todos nós. E Ele foi à cruz, realizou o seu objetivo. Uma coisa muito importante em relação a Jesus é que quando Jesus nasceu e começou a crescer, dá para perceber desde tenra idade que Jesus tem os objetivos e os alvos muito bem definidos. Ele não está a viver ao sabor do vento, a viver o dia pelo dia, como diz, carpe diem, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Jesus não está a viver assim. Ele sabe qual é o objetivo da vida dele. Ele, desde pequenino, vai ao templo e as pessoas ficam à procura dele. Os pais dele estão admirados e vão lá. Mas, meu filho, por que vieste aqui? Ele diz, então vocês não sabiam que eu tenho que estar na casa do meu pai? Um miúdo de 12 anos tem muito bem fixados os objetivos de vida dele e o propósito de vida dele. Este é o tipo de pessoa que não modificas a agenda dele de qualquer forma. Porque ele tem uma agenda bem definida. E depois ele disse aos discípulos, vamos a Jerusalém. Porque eu vou ser glorificado lá em Jerusalém. Eu vou para morrer em Jerusalém. Sabe uma coisa? Satanás infiltrou-se num dos seus apóstolos, porque às vezes quem nos derruba são os mais próximos a nós. Que são a fonte da nossa destruição, às vezes. Os mais achegados. Satanás infiltrou-se na cabeça de Pedro, e Pedro diz a Jesus, não, mestre, tu não podes ir ter uma morte tão humilhante. Porque como é que um mestre, um rabi, um senhor como tu pode ter uma morte tão humilhante? Jesus disse a ele, arreda de mim, Satanás. Porque tu só concordas com as coisas dos homens e não com as coisas de Deus. Jesus sabia qual era o seu alvo. E ninguém, nenhuma circunstância, ia tirá-lo do caminho que ele veio para viver aqui nesta terra. E no momento mais difícil da sua vida, no jardim do Getsemane, ele estava lá em oração, orou, levantou-se, foi falar com os discípulos, voltou a orar, levantou-se, foi falar com os discípulos, voltou a orar, levantou-se e foi falar com os discípulos a terceira vez. Por quê? Porque a sua humanidade veio ao de cima e ele via o alvo à frente, mas estava tentado a não ir concretizar o objetivo. Pôs-se em oração para receber força para cumprir o objetivo. Ele orou, Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas que se faça, acima de tudo, a tua vontade. E depois de orar 3 vezes, o que é que acontece? Jesus levantou-se. Foi ter com os discípulos e disse, levantem-se, vamos. Chegou a hora. Agora estou pronto para encarar o meu objetivo. Qual é o teu objetivo? Quais são os teus objetivos? Por que é que estás a viver? Por que é que 2024 será relevante? Só para viver um dia, depois do outro, e depois do outro, e depois do outro, ao sabor do vento. Quais são os teus alvos? O que é que estás disposto a fazer para atingi-los? O que é que queres colocar à disposição para que ele se torne uma realidade? O que estás pronto a semear? Deus não vai fazer isso no teu lugar. Não vai. Não vai. Cada coisa tem o seu lugar. Meus caros, deixo-vos aqui este desafio. Conseguem colocar isto em equilíbrio nas vossas vidas? Uma dependência humilde. E assumir a nossa responsabilidade. E dependência é uma palavra com a qual nós temos de ter algum cuidado. Quando falamos de depender de Deus,
Há uma dependência de Deus que até o próprio Deus não gosta. Porque dependência, quando a Bíblia fala de dependência, a maior parte das vezes é em relação àquilo que só Deus pode fazer. Nenhum homem pode salvar-se a si mesmo, por exemplo. Procurando cumprir a lei com suas próprias forças. Nenhum homem jamais vai conseguir salvar-se a si mesmo. Nenhum homem consegue alcançar a santificação por si mesmo. Para a santificação e para a salvação, temos que depender totalmente do Senhor. Mas mesmo aí, o Senhor espera, para a santificação sobretudo, espera que nós façamos alguma coisa para a nossa santificação. Eu li um livro muito interessante, Em Busca da Santidade Perdida, em que o autor corrige este erro. Ele diz, muita gente acha que santidade é só tirar esta responsabilidade para Deus e dizer, o Senhor vai me mudar e eu vou ser santo um dia, quando Ele quiser. E ele encoraja naquele livro, encoraja os leitores a lembrar-se da sua responsabilidade, da disciplina que cada um tem que exercer para santificar-se diante do Senhor. Do esforço, da dedicação que cada um tem que fazer para santificar-se diante do Senhor. Às vezes temos hábitos e vícios que não estamos a deixar e lançamos a responsabilidade para cima de Deus. É porque Deus ainda não quis. Não, é porque tu ainda não quiseste. Quando tu quiseres, realmente Deus vai te dar poder e tu vais deixar esse vício. Eu sei que tomei aqui algum tempo, mas é o dia 31. É o dia 31. Toda a gente está numa euforia. Eu disse, Senhor, eu vou pôr a igreja a refletir. Eu quero pôr a igreja a refletir. Refletir, porque as pessoas hoje em dia não param para refletir. É só correr. Agora é uma festa aqui, agora é uma festa ali, agora é uma festa ali. Não, parem para pensar um pouco. Porque não podemos corrigir a nossa vida e alinhar a nossa vida se não pararmos para pensar. Não é? Então, meus caros, que Deus possa, de alguma forma, encorajar-vos com esta reflexão. E há coisas específicas que Deus é que vai falar convosco. Acredito que Ele vai falar e Ele vai nos guiar e vai vos guiar. Vamos fazer o seguinte agora, de seguida. Desarrumem as cadeiras, não se preocupem com a ordem. Façam grupos de 4, de 5 e vamos ter um tempo